O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio, conhecendo a cidade de Miami, e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes e vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e que gostaria de saber o nome dela. Porém, a mulher fala que não o conhece e prefere não dizer o seu nome. Ele fala que viu ela de longe e só queria dar um oi para ela. Porém, ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele então pergunta qual que é o tipo dela, mas ela responde que gosta de homens mais escuros. Ele então fala que mesmo não sendo o tipo dela, ele gostaria de levá-la para sair com ele e garante que ela vai curtir muito o passeio com ele. Porém, ela responde que está ocupada agora e precisa ir embora. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, ela responde que não tem Instagram e que não vai passar seu telefone para ele. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. A mulher, na mesma hora, já demonstra interesse pelo cara e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Ele confirma que sim, que o carro é dele. Ela então fala que vai passar seu Instagram para ele. Ele então pega o Instagram e o telefone dela sem nenhuma dificuldade. E agora é ela que demonstra interesse pelo youtuber. Ele então questiona que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que só disse aquilo porque estava indo embora, estava com pressa.
Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez, e ela responde que não, mas que sempre tem a primeira vez. Ele então chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor, e ela entra na mesma hora, demonstrando muito interesse. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está bastante solteira. Ele então pergunta por que ela está querendo ficar sozinha, e ela responde que ainda não achou um cara legal para namorar. Kilo então fala que é uma pena que ele não faz o tipo dela, mas nessa hora ela fala que era brincadeira aquilo que ela disse e que ele faz sim o tipo dela e que ela achou ele muito bonito. Ele então chama ela fora do carro para tirar algumas fotos com o seu Corvette, e eles descem juntos e vão até a frente do carro para tirar as fotos. Depois de alguns minutos de conversa, ele tira as fotos para ela e fala que ele tem que ir embora agora, mas depois vai ligar para ela, que ele já tem o número dela. E me digam aí o que vocês acham, se ela for interesseira ou não. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele fala que se chama Nate e pergunta se ela é da cidade. A garota responde que não e fala que é da Europa. Em seguida, ele fala que seu telefone está com problemas e pede ela para emprestar o seu telefone por alguns minutos. Ela, muito simpática, empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Nate então fala que ela é muito linda para estar solteira. Ela fala que no momento ela está preferindo ficar solteira. Então ele pergunta com que ela trabalha. A garota fala para ele que trabalha com modelagem, mas que está de férias no momento. Em seguida, ele pergunta quais planos ela tem para agora, e ela responde que não fez nenhum planos e só está dando uma volta. Ele então fala que está tentando achar um bom restaurante e chama ela para vir almoçar com ele. A garota, muito simpática, aceita o convite dele. Então Nate abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual lugar tem um bom restaurante que ela conhece. Ela fala algumas opções para ele e juntos decidem ir num bom restaurante popular lá da cidade. Em seguida, ele pergunta se ela conhece carnaval. E ela responde que não, porque ela é da Europa. Nate então fala que é uma festa muito divertida de fantasias e fala que eles podem combinar de ir juntos qualquer dia. Na sequência, ele fala que embora ele queira sair com ela, ele tem que dizer a verdade, que ele é um youtuber famoso e está fazendo um experimento social para saber se ela ia demonstrar ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela foi muito legal com ele e agradece por ela ter deixado usar o telefone. Então ele mostra as câmeras que estão gravando. A garota fica muito surpresa em saber de tudo e eles combinam de ir almoçar juntos. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, o youtuber fala que ela está fantástica e muito linda e diz que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e se apresenta dizendo que se chama Naya. Em seguida, ele fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas e fazer amizades, e fala que ela podia ser uma ótima amiga para ele. Ela fala que sim e diz que ela é uma ótima amiga. Na sequência, ele pede para pegar o Instagram dela. E ele fala que gostou da energia positiva dela.
Nair pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela fala que não tem namorado e que está sozinha no momento. Então Nair fala que ela é uma garota linda e igual ela não pode ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou uma pessoa que seja verdadeira e que dê certo com ela. Em seguida, ele pergunta se ela tem tempo agora e depois dela falar que sim, ele convida ela para ir almoçar com ele no restaurante. Ela topa e aceita o convite dele e entra no seu Corvette. Dentro do carro, depois de dar uma volta com ela, ele para e mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para seu canal no YouTube. E fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que na verdade ela passou no teste e foi muito legal com ele. E fala que gostou muito das atitudes dela. Ela fica muito surpresa e fala que não imaginava isso. Nair fala que ela é uma mulher sensacional e fala que ele vai levá-la num restaurante para eles se conhecerem melhor. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então, ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, e então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa.
e que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala para ela descer do carro porque ele não namora a interesseira, e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini, e é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nair fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro, e ela desce e sai xingando o Nair, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse.
Ela pergunta se o carro é dele, o YouTuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O YouTuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o YouTuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo. E ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro.
Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma Gold Digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma Gold Digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo, mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia, e ela acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com Joel na caça a mais uma interesseira. Ele aborda essa mulher que estava caminhando pelo parque. Ele pede um pouco de suco que está na mão dela e fala que está com muita sede. E ele se apresenta e fala que se chama Joel. E ela fala que se chama Michelle. Então, Joel fala pra ela que ela é muito linda e está deixando o dia dele muito mais bonito. A garota fala que precisa ir e não dá corda para Joel. Ele pergunta por que há pressa e ela responde que precisa ir para casa.
Joel pergunta se ela tem que ir embora é só porque ele falou que ela era linda. Ela responde que não. Então Joel tenta novamente puxar papo com a garota e pergunta qual a sua idade. E ela responde que tem 27 anos. Ele pede ela o número de telefone, mas a garota fala que não passa o telefone e que ela tem namorado. Joel fala que ele só quer ser o seu amigo e que o seu namorado também não precisa saber da amizade dos dois. Mas a garota fala que não vai dar o seu número a ele e pede para ele não insistir mais. Joel fala que tudo bem e que não vai mais perturbá-la e vai em direção à sua máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota viu o carro e desistiu de ir embora. Joel pergunta se ela já andou em uma Lamborghini e ela responde que não. Ele pergunta se ela quer entrar dentro do carro e ela fala que sim. A garota fala que adorou seu carro e que é muito luxuoso e confortável. Mas Joel pergunta por que ela desistiu de ir embora, já que ela estava indo com pressa. Ela responde que é fã de carros estilosos e não sabia que era dele, e se soubesse teria ficado mais um pouco. Joel pergunta se agora ela vai dar o seu telefone, e ela responde que agora pode pensar no caso dele. Papo vai, papo vem. Joel pergunta o que ela ainda tem que pensar para passar o número para ele, já que ela viu a condição financeira que ele tem. E além do mais, ele tem muita grana e pode dar tudo o que ela quiser. A garota fala que gosta de parecer difícil para conquistar os seus objetivos, mas já que ele mencionou em dar algo para ela pode passar o telefone para ele. Na sequência, Joel manda real para a garota e fala que ela caiu no teste da interesseira e que tem uma câmera ali na frente filmando tudo. E fala que ele faz experimentos sociais com o seu carro e que sempre, na maioria das vezes, as mulheres demonstram interesse pelo carro e não por ele. Mas que além dela ser interesseira, ela foi divertida e falou que passaria seu número para ele em troca de algo que ele pudesse oferecer. Joel fala para ela que vai divulgar o seu Instagram para os seguidores do seu canal segui-la na rede social. Ele fala que ele é um youtuber famoso e tem milhares de seguidores em seu canal do YouTube. E fala que mesmo que ela foi uma gold digger, ele gostou dela. Ela fala que ele pode pegar o seu número e que ele também foi muito divertido e foi bom conhecê-lo. Então, o Joel termina o vídeo falando que o teste da interesseira não para por aqui. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O YouTube diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4.
ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto à carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem um físico ideal para uma modelo. Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa, ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela. O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Naya responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade.
Além disso, ele pergunta onde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Nair pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele. O Nair fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa. Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o YouTube Fresh tentando abordar essas duas garotas. Ele fala que o dia tá muito lindo e as duas concordam com ele. O YouTube então fala que tem uma pergunta. Ele fala que viu elas de longe e gostaria de saber se pode sair com elas. Porém, uma das meninas fala que estão ocupadas e rejeitam o convite do YouTube. Ele então pergunta se elas têm plano para hoje o dia todo. A garota responde que sim, que também tem que ir embora porque os pais dela já estão ligando. Ele então pergunta se elas têm namorado ou se estão solteiras. Depois das meninas responderem que têm namorado, ele pergunta se elas não tivessem namorado, qual seria a chance dele de 1 a 10. E a menina responde que ele não faz o tipo delas. O YouTube pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos. Ela responde que não usam o Instagram. Ele pergunta qual rede social elas usam. A garota responde que o único jeito de falar com ela seria pelo telefone, mas que ela não passa telefone para estranhos. Ele fala que tudo bem, que só queria levá-las para dar uma volta. E em seguida ele vai em direção ao seu Corvette. Em seguida, elas não resistem ao Corvette e perguntam se o carro é dele. Fresh fala que sim, que é o seu carro novo. Ele fala para elas que já está indo embora porque elas têm compromisso. A garota responde que o pai delas falou que elas podem ficar horas extras. A garota então pergunta se ele ainda quer sair com elas. O YouTube então fala que ele não está entendendo porque elas disseram que tem namorado. Então elas explicam que o namorado delas não precisa ficar sabendo e que elas vão dar uma voltinha com ele. O YouTuber fala que elas não queriam dar uma chance para ele e pergunta por que elas mudaram de ideia. A garota fala que gostou do carro e que nunca andaram em um carro como esse. Ele então pergunta se elas querem sair com ele só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro deixa ele muito mais atraente. Em seguida, ele fala que elas podem ir para sua casa e que fica aqui no centro da cidade. E as duas topam e aceitam o convite de ir para a casa dele. Mas nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com mulher interesseira e que elas estão demonstrando ser uma garimpeira de ouro e fala que elas são Maria Gasolina. A garota tira um spray de pimenta e ameaça o YouTuber, mas no fim elas acabam se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pede licença e diz a ela que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar. Mas a garota não aperta a mão dele e pergunta o que pega. Então London diz a ela que ele só está tentando conhecê-la. Em seguida, ele pergunta qual o seu nome e com muito esforço ele se apresenta. E depois dela dizer o nome dela, ele pergunta aonde ela vai. E ela diz a ele que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se poderia pegar o número dela para eles marcarem de saírem para fazer alguma coisa. Porém, ela fala que tem namorado e sai andando e deixa ele falando sozinho. London então caminha até a porta da sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece.
Olha a cara que a mulher faz quando vê que London está de nave. Então, ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Em seguida, ela fala que queria dar uma volta no carro para eles se conhecerem melhor. Porém, London questiona sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado e que é uma longa história. London então fala que ele quer saber mesmo se ela tem ou não namorado. E ela fala que o relacionamento dela é aberto e que ela pode conhecer outras pessoas. Sendo assim, London fala que ela pode entrar no carro e eles podem conversar melhor e chama ela para entrar na Lamborghini. Então, depois que a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro e nem parece ter namorado. Comente aí o que vocês acham desse relacionamento aberto. E dentro do carro, ela fala que a cor preferida dela é laranjada. London pergunta de onde ela é e ela fala que é de Miami. London pergunta o que ela está fazendo em Houston e ela responde que veio para cá de férias. Em seguida, ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. London fala que tem uma empresa de imobiliária e faz outras coisas também. Ela pergunta se isso dá muito dinheiro e London fala que se não desse dinheiro, ele não teria esses carros de luxo. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e chama ela para ir na sua cobertura. A garota aceita, mas fala que ele vai ter que levar ela no shopping para fazer compras. Nessa hora, London fica indignado e fala que tentou falar com ela no início e ela foi muito ignorante com ele. Mas depois que viu seu carro, ela veio na mesma hora para falar com ele e aceitou ir para sua casa. Ele fala que já ouviu falar que a maioria das mulheres de Miami são interesseiras e diz a ela que ela é uma dessas interesseiras e que ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseiras e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e fala que ele é um idiota, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar um minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira.
Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então, ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela vai. Ela então responde que está indo ao shopping e ele pergunta se ela está indo passear e ela responde que ela está indo fazer compras. Em seguida, ele pergunta o nome dela e fala seu nome e se apresenta para ela dizendo que se chama Nate. Em seguida, ele fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante e pergunta se ela pode indicar um para ele. Ela responde que ela está ocupada e tem que ir para o shopping. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não porque ela tem namorado e que ele também não faz o tipo dela porque ele é muito baixinho. Ele então pergunta se pelo menos eles não podem ser amigos e trocar o Instagram e ela responde que é melhor não. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua McLaren. E não demora muito para a garota voltar e vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate então responde que a McLaren é dele e pergunta se ela gostou. E ela fala que sim e pergunta se ele ainda precisa de ajuda. E ele fala que sim e chama ela para eles conversarem dentro da McLaren. E ela fala que tudo bem e entra na McLaren com ele muito interessada. Dentro do carro, ele pergunta se ela é mesmo de Miami e ela responde que sim. Ele então pergunta se ela gosta da cidade e ela fala que sim, mas quer viajar para conhecer outros lugares. Ela então pergunta o que ele quer fazer e ele responde que só estava tentando falar com ela porque ele queria arrumar um bom lugar para ele ir. Ele então pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde que não, que ela está bem solteira e pede desculpas por não ter dito a verdade para ele. Nate fala que tudo bem e fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ela então fala que eles podem ir para o shopping para eles comerem alguma coisa e ele comprar presentes para ela. Mas ele fala que não vai comprar nada disso. Ela então fala que ele queria sair com ela e queria seu número. Ele fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. E que ele está vendo que ela não é a mulher que ele achou que ela fosse. Em seguida, ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que só quis dar uma chance para ele depois que viu sua McLaren. Ele fala para ela descer do carro porque ela não faz o tipo dele. Ela desce do carro achando ruim e fala que o carro dele deve ser alugado, mas no fim ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele fala que ela tá muito linda e que a pele dela combina com esse tom de verde e elogia muito a garota. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela pergunta pra ele por que ele quer saber o nome dela. E ele fala que só quer apenas conhecê-la. Em seguida, ela pergunta por que ele quer ser amigo dela. E ele responde que viu ela de longe e que gostou muito do estilo dela e que gostaria de tê-la como amiga. Ele então pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que ela não tem nenhum namorado.
Ele então pergunta por quê e diz que ela é muito linda, e ela responde que quer ficar solteiro no momento. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele então fala que o dia está muito lindo e eles poderiam sair para tomar uma bebida e se conhecerem melhor. Porém, ela responde que ela não é fácil assim do jeito que ele está pensando. Ele fala que sabe que ela não é fácil, mas que está fazendo um convite e pergunta se pode pegar o número dela ou seu Instagram. Mas ela fala que ela não está interessada. Ele pergunta se é porque ele é mais velho. E ela responde que sim, que ele parece o avô dela. Ele dá uma risada e leva na esportiva e pega na mão dela e se despede. E vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando ela vê que ele está em uma super Lamborghini, na mesma hora ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele fala que a Lamborghini é mesmo dele e fala que queria levá-la para sair nesse carro, porém, ela não quis dar nenhuma chance para ele. Ela então fala que pensou melhor e que eles podem sim dar uma volta e se conhecerem melhor. O YouTuber então chama ela para entrar no carro e ela entra sem pensar muito, achando que vai se dar bem com o YouTuber. Já dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que eles podem sair para beber. O YouTuber então fala que tudo bem. Em seguida, ele pede para tirar uma foto dela dentro do carro. A garota deixa e faz até pose para tirar a foto. Logo depois, ele fala que vai postar na rede social e mostrar para os seus amigos a interesseira que ele conheceu. E fala para ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala que não vai descer do carro. Ele fala para ela descer porque ele tem compromisso agora e pede para ela dar licença do carro dele. Ela sai do carro achando ruim e fala que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o YouTuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la. Mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O YouTuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O YouTuber fala para eles irem devagar porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette.
Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o YouTube fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O YouTuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala, de certa forma, que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o YouTuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kyla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim.
Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela. Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. E dessa vez, sem nenhuma dificuldade. Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dá um maior mole para ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o youtuber pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal.